tarde. Agora, no próximo bloco, iremos para a Câmara dos Deputados, onde está sendo discutido o projeto de lei no que tange às provas em espécie. Acompanhe a seguir. Para mais informações, passaremos a palavra agora para o nosso âncora, João Fernando Alves. Boa tarde, João. Boa tarde, Gil. Tudo bem? Eu estou aqui hoje dentro da Câmara dos Deputados após uma sessão parlamentar cujo trâmite é referente a um projeto de lei sobre a prova de espécie. Sem dúvidas alguma, um projeto de lei muito importante para o nosso arcabouço jurídico, para o sistema processual penal, como, por exemplo, falas da deputada Mariana Beder e também da presidente da Câmara dos Deputados, Evelyn Santos. É uma referência para a gente trabalhar e refletir sobre o arcabouço jurídico, principalmente no que tange às lacunas legislativas que muitas vezes a prova processuais, a prova de espécie, elas causam. Então, sem dúvidas alguma, é uma matéria muito importante que será abordada de maneira mais profunda ao longo dessa matéria. Agora, no próximo bloco, iremos ter depoimentos com especialistas na área e aprofundamento teórico no que tange o Código do Processo Penal. Então, doutor Helder Vanderlei, o senhor, que é formado em Direito pela UFMG, é também presidente do Núcleo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Contemporâneo. O que o senhor tem a nos dizer sobre o projeto de lei, o que o senhor tem a comentar, também sobre as provas testemunhais, que, sem dúvidas alguma, é um meio probatório muito valorado pelos nossos magistrados, pela comunidade jurídica no Brasil? Então, João Fernando, para falarmos de prova testemunhal, por ser um assunto muito extenso, temos que subdividi-la em tópicos. Primeiramente, vamos do princípio. No artigo 202 do Código de Processo Penal, consta que toda pessoa pode ser testemunha. Isso representa um avanço significativo, visto que, antigamente, existia um preconceito gigantesco com pessoas negras, mulheres, entre outros grupos. No entanto, é importante entendermos que quando o nosso ordenamento jurídico fala pessoa, ele está querendo dizer que é uma pessoa natural, ou seja, pessoa jurídica não se encaixa nisso. Entretanto, todavia, é óbvio que uma pessoa natural pode representar uma pessoa jurídica. Nada impede isso. Por exemplo, dando um exemplo bem vago, a Casa Vieira pode ser representada por uma pessoa natural que vai representar a pessoa jurídica Casa Vieira, entende? Então, doutor Helder, e no caso, por exemplo, de ser algum familiar, ele ser uma testemunha? De modo geral, ninguém pode se recusar a depor. Entretanto, todavia, no artigo 206 do Código de Processo Penal, consta que familiares podem se recusar, visto que o seu testemunho é comprometido pelo laço parentesco. Mas pode existir alguma exceção para um familiar? Ou então, melhor, e no caso de alguém que não é familiar, ele pode se recusar a depor? Sim, no nosso ordenamento jurídico tem uma exceção de que, se não tiver outro meio para obter essa prova, pode sim solicitar o testemunho do familiar. Uma pessoa que não é familiar não pode se recusar, salvo se tiver uma boa justificativa, saúde, etc. Mas existe alguma, vamos dizer assim, alguma proibição sobre quem possa testemunhar? Existe alguma restrição prevista legalmente com base em princípios constitucionais? Sim, João Fernando. No nosso ordenamento jurídico consta algumas proibições. Inclusive, no artigo 207 do CPP, ele é criado para proteger o sigilo profissional. Ou seja, o sigilo entre um padre, o sigilo entre um psicólogo, um profissional do direito, um advogado, entre outros. Existe a possibilidade de haver uma contradita à testemunha? Sim, João. No artigo 214 do CPP consta explicitamente que as partes podem contraditar a testemunha. Ou seja, as partes podem tentar descredibilizar a testemunha, falando sobre circunstâncias, como a pessoa é, entre outras coisas. A doutrina majoritária entende diferentes tipos e diferentes classificações de testemunha. A presencial, a indireta, a abonatória, as referidas, e também tem um quinto que não é bem uma testemunha, mas nós consideramos, ele tem o seu valor probatório, que no caso é os informantes. E quanto aos outros tipos de prova, como a reconstituição do delito e os indícios? A reconstituição do crime, como o próprio nome diz, é reconstituir. Ou seja, é fazer como se fosse um teatro do que aconteceu. Isso ajuda a entender melhor o processo e a tirar certas conclusões. Já os indícios, a sua definição consta no artigo 239. O indício nada mais é do que uma conclusão lógica do que aconteceu. Por meio de determinados fatos, nós conseguimos deduzir logicamente um fato. Porém, João Fernando, vale ressaltar que os indícios têm um baixo valor probatório.
Por exemplo, as provas, ela indicam que algo aconteceu, mas não necessariamente provam que aquilo aconteceu. Então, Dr. Newton Correia, o senhor que é formado em Direito pela Universidade Federal de Brasília, é também professor da área de Direito Processual Penal e de Ciências Criminais e é também, redator da Revista de Direito Penal Brasileiro. O que o senhor tem a nos acrescentar nessa matéria sobre as provas, a prova documental e também sobre a busca e apreensão? Então, João, no processo penal, documento é todo escrito, instrumento ou papel de caráter público e privado, como salientado no artigo 232 do Código de Processo Penal. Entretanto, foi feita uma ampliação na doutrina, que passou a incluir provas com caráter probatórios, como fotografias, vídeos e tecidos, dentre outros. Vale ressaltar a importância e a atenção nas regras de admissibilidade de prova para evitar a introdução de provas ilícitas ao processo. Mas então, doutor, e quanto essa questão da juntada de documento durante o processo, existe alguma exceção? Qual o procedimento? Em relação à juntada de documentos, o artigo 5º, em seu inciso 55 da Constituição, assegurou que a juntada de documentos deve garantir, como regra geral, o acolhimento do contraditório e da ampla defesa. Em relação à existência de uma exceção, assim, uma exceção no caso de tribunal de júri, uma vez que o artigo 479 do Código de Processo Penal estabeleceu como prazo 3 dias úteis mínimos que antecedem a sessão. Mas então, doutor, quais são os vícios, para a parte que decide realizar a juntada de documentos durante a sessão de um tribunal de júri? E quais seriam as soluções possíveis para este vício? Então, João, em relação a esse problema de vícios, durante a juntada de documentos, durante a sessão do tribunal do júri, é o seguinte: quando uma parte concorda em propor esse acordo de juntada, acaba ocasionando uma situação inadequada em relação à parte contrária, uma vez que, caso a parte concorde, ela pode ser prejudicada pelo documento implementado durante a sessão, e caso ela não concorde, pode ser ocasionado uma visão negativa por parte dos jurados. Em relação à solução dessa juntada do documento, se for um documento imprescindível, o juiz irá dissolver o júri, irá implementar o novo documento e marcar um novo julgamento. Caso não seja relevante, o juiz não mencionará mais o documento no processo. Mas então, doutor, e quanto à busca e apreensão? Qual é o procedimento? Como é sua aplicação quanto ao processo penal em si? Bom, no processo penal, a busca e a apreensão são dois procedimentos distintos e, como muitos doutrinadores, como Guilherme de Souza Nutti e Fernando Capês, defendem que existem hipóteses as quais os dois andem distintamente, justamente por conta da busca nem sempre ocasionar uma apreensão. Nesse caso, é feita a libertação da vítima. Juridicamente, a busca e a apreensão possuem natureza mista, uma vez que podem tanto ser utilizadas com natureza assecutória como probatória, com caráter na garantia de direitos e no caráter investigativo, no caso da fase probatória da busca e apreensão. Por fim, a busca e apreensão são institutos regulamentados por legislação específica, a exemplo da Lei de Propriedade Industrial. Mas então, doutor Correia, e quanto ao entendimento da jurisprudência sobre a busca e apreensão? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reforça que o mandado de busca deve ser específico e justificado. Evitando generalidades e abusos, a busca e apreensão deve respeitar os princípios de legalidade, proporcionalidade e necessidade, além de garantir a inviolabilidade do domicílio, a privacidade e a dignidade da pessoa humana. Mas então, doutor Correia, e em casos como, por exemplo, a busca pessoal, coleta de material genético, existe algum procedimento específico previsto? Então, João, além disso, procedimentos como busca pessoal, coleta de material genético e apreensão de bens devem seguir critérios estritos como autorização judicial, respeito de direitos fundamentais e a atuação em contextos sensíveis com proteção de testemunhas ou investigação de crimes como corrupção também demandam essa ação, esse procedimento. No reconhecimento de pessoas e coisas, quando for necessária a identificação formal de alguém como um suspeito, o reconhecimento segue etapas específicas. A testemunha ou vítima ela é convidada a descrever previamente a característica da pessoa que deve ser reconhecida sem haver antes. A pessoa a ser reconhecida, ela vai ser colocada ao lado de pessoas semelhantes com sua aparência, a qual a testemunha convidada vai apontar quem ela reconhece. Se houver o risco da testemunha ficar intimidada ou influenciada por estar à frente com a pessoa a ser reconhecida, o procedimento deve ser feito de modo que a pessoa reconhecida não a veja.
Todo o ato de reconhecimento deve ser registrado em documento ou auto, com todos os detalhes, assinado pela autoridade, pela pessoa que o fez o reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. A regra de proteção visual do inciso 3º não se aplica na fase de instrução criminal nem no plenário de julgamento, ou seja, a testemunha poderá ver o réu nesse momento. O reconhecimento de objetos deve seguir no que couber as mesmas precauções e etapas descritas no artigo 226, como descrição prévia, comparação e formalização do auto. Quando mais de uma pessoa for chamada para fazer o reconhecimento de pessoa ou objeto, cada uma deve fazê-lo separadamente sem se comunicar com as outras, para garantir imparcialidade e autenticidade na identificação. A acariação consiste em um procedimento utilizado quando há contradições relevantes entre declarações de pessoas ouvidas dentro de um processo. A acariação pode ocorrer entre acusados entre si, acusado e testemunha, testemunhas entre si, acusado ou testemunha e a vítima, pessoa ofendida, e a vítima entre si. Se uma testemunha não estiver presente no momento da acariação com outra que está, se uma testemunha não estiver presente no momento da acariação com outra que está, o juiz procede informando a testemunha presente sobre a divergência, registra o que a testemunha disser sobre o informado, e se ainda houver divergência e o juiz considerar necessário, será expedida carta precatória, um pedido formal, para ouvir a testemunha urgente em sua cidade. Se ainda houver divergência e o juiz considerar necessário, será expedida uma carta precatória, ou pedido formal, para ouvir a testemunha ausente em sua cidade. Na precatória serão incluídas as declarações das testemunhas e os pontos de conflito entre as declarações e o registro do que foi dito na acariação. As partes de acusação e defesa podem apresentar documentos em qualquer fase do processo, salvo disposição contrária da lei. Documentos esses que são considerados qualquer escrito, instrumento ou papel público ou particular. As cartas particulares obtidas ilegalmente, por interpretação do crime, não podem ser usadas como prova. O seu destinatário, no entanto, pode apresentá-la em juízo para defender seu direito, mesmo sem autorização de quem as escreveu. Se o juiz souber da existência de documento relevante para o processo, pode determiná-lo nos autos por iniciativa própria, mesmo sem pedido das partes. Se a autenticidade de um documento particular for contestada, sua letra e assinatura devem ser verificadas por perícia. Aqueles documentos em língua estrangeira podem ser juntados ao processo, mas devem ser traduzidos por tradutor público ou por pessoa idônea nomeada pelo juiz, se não houver tradutor oficial. Documentos originais do processo já encerrados, sem motivo relevante para permanecerem nos autos, podem ser devolvidos às partes que os apresentou mediante requerimento e parecer do Ministério Público. Um traslado, que é a cópia, deve permanecer no processo. A busca e apreensão são meios de obtenção de provas utilizados para localizar e recolher pessoas ou objetos relacionados a um crime. Ela é dividida em busca domiciliar e busca pessoal. A busca domiciliar é permitida para prender criminosos, apreender objetos, instrumentos ou objetos falsificados, armas ou instrumentos usados em crimes, provas ou elementos úteis para defesas, cartas que ajudem na investigação, encontrar vítimas e obter elementos de prova. A busca pessoal, no entanto, ela é permitida se houver fundada suspeita de que a pessoa carrega objetos ilícitos. O mandado, no caso da busca domiciliar, ele deve ser precedido de mandado judicial, salvo se a autoridade fizer pessoalmente. A busca pode ser ordenada de ofício pelo juiz ou a pedido das partes. Quanto ao mandado de busca, ele deve indicar o local ou pessoa com precisão, explicar os motivos, o objetivo da busca, ser assinado pela autoridade de escrivão. Pode incluir ordem de prisão, e os documentos com o defensor só podem ser apreendidos se forem prova de crime. Quanto à busca pessoal sem mandado, ela é permitida em caso de prisão, fundada suspeita de arma ou objeto ilícito, ou durante uma busca domiciliar em andamento. Quanto à busca domiciliar, ela segue o seguinte procedimento. Salvo consentimento para a noite, ela normalmente acontece durante o dia. O morador deve ver o mandado e ser convidado a abrir a porta. A autoridade deve se identificar. Se houver resistência, pode arrombar, com o uso da força se necessário para encontrar o que se procura. Se ausentes os moradores, o vizinho pode acompanhar se estiver presente. E o morador, se estiver presente, deve indicar a localização da pessoa ou objeto que se procura. Se encontrar da coisa, pessoa, ela é apreendida, lavrando-se um auto com as testemunhas. Aos compartimentos de uso coletivo, aplicam-se aos mesmos procedimentos dos compartimentos de uso particular, como, por exemplo, uma casa. Ou seja, os mesmos procedimentos citados anteriormente aplicam-se aos compartimentos de uso coletivo. Se nada for encontrado, quem sofreu a busca pode pedir para saber os motivos da diligência. A busca também deve causar o mínimo de incômodo possível aos moradores. Buscas em mulheres só podem ser feitas por outras mulheres, exceto se houver risco de atraso ou prejuízo à diligência. A autoridade pode atravessar limites territoriais, inclusive interestaduais, ao seguir pessoa ou objeto, devendo se apresentar à autoridade local antes ou depois da ação conforme a urgência.